Olá, eu sou a Maria Sandra do canal Novidades Mineira. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma rosquinha de coco, muito deliciosa, macia e saborosa. Olha que rosquinha maravilhosa. Vamos para a nossa receita? Os ingredientes para a nossa receita são 1 kg de trigo, 3 ovos, 20 gramas de leite em pó, uma pitada de sal, 150 gramas de açúcar, 50 gramas de margarina, 50 gramas de óleo, 15 gramas de fermento e 150 gramas de leite. Vou começar despejando o trigo aqui na minha bancada. Vou abrir uma cova aqui no meio e vou acrescentar os ingredientes. Vou mexer aqui bem e vou acrescentando um pouco da açúcar. Agora vou acrescentar um pouco de leite e vou mexendo bem. Se você querer usar uma bacia para fazer a massa, pode usar, mas eu acho mais prático aqui na bancada, assim eu acho mais prático para dar o ponto dessa massa. Agora acrescento o meu fermento. A minha água está na temperatura de morna. Aqui eu tenho aproximadamente uns 400 gramas de água. Eu vou acrescentando aqui. Uma observação: tem trigo que pede mais água ou menos água. Por isso eu vou acrescentando a água e vou observando a massa. E vou sentindo a massa se ela precisa de água ou não. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, toca no sininho para receber as notificações dos novos vídeos que eu estarei postando. Na minha bancada, eu acho mais fácil para sovar essa massa, porque fazendo esse movimento aqui, a massa vai chegar ao ponto de sova mais rápido. Observa que à medida que eu vou sovando essa massa, os líquidos vão diminuindo na massa. Aqui, eu estou usando na massa total, eu quero usar 1 kg de trigo. Como ainda eu tenho bastante trigo, a minha massa já está num ponto assim bom, observa. Só sovar ela aqui que ela chega ao ponto. Eu sei por experiência e de tocar na massa. Então, a água que eu peguei para usar ainda está aqui. Eu vou adicionar aqui e vou agregar tudo aqui. Vai observando que uma massa boa, ela tem que ser bem hidratada. Ela não pode ficar muito seca, não. Observa a umidade dessa massa. Ela é uma massa bem pegajosa. À medida que eu vou sovando essa massa, ela vai diminuindo a umidade. Olha como ela está bem pregada na mesa. Vou sovando a massa e ela vai desenvolvendo o glúten. Estou acrescentando a margarina aqui, observa o quanto que ela vai despregar aqui da bancada, porque dá para observar o ponto dessa massa. Olha a textura dessa massa. Eu joguei um pouquinho de trigo aqui na bancada e vou embolar essa massa para que veja que ela já chegou ao ponto. Nem precisa mais de acrescentar trigo. Do quilo de trigo que eu separei para usar, ainda vai sobrar um pouco. Olha como a massa já está no ponto, observa. Ela não gruda na bancada, por mais que você faça atrito na massa. Ela não cola como antes. Observa só. Aqui a nossa massa já está ao ponto. Eu vou reservar ela aqui na bacia. Vou deixar por 40 minutos para a primeira fermentação. E sobrou todo esse trigo aqui, do quilo de trigo. Aqui já se passou os 40 minutos. Está muito calor hoje na minha cidade. Olha como a massa havia ficado. Ali eu untei a minha assadeira com um pouquinho de óleo. Estou trazendo a minha massa para a bancada novamente, para dividir ela em porções.
Essa massa rende muitas rosquinhas. Como eu queria as rosquinhas hoje bem pequenina, renderam-me 67 rosquinhas. Eu acho que essa rosquinha tem aproximadamente umas 25 gramas. Eu vou bolando todas elas aqui e vou reservando aqui na bancada para vir modelando. Como está muito calor, observa que como ela está fermentando rápido. Para modelar essa rosca, eu abro um cordão, seguro assim na tira e venho enroscando assim, puxando para o meu lado. Observa. Quando eu vejo que já está no ponto, eu junto as pontas e depois venho aqui na bancada e ajunto as pontas assim. Observa como é fácil. Seguro a parte da tira e puxo para o meu lado. E junto as partes, venho aqui e colo a minha massa. Se você tem chegado até aqui no meu vídeo, fala para mim de que cidade você está assistindo o meu vídeo. Essa massa aqui que eu estou compartilhando com você é a massa que eu sempre vendo. E tem uma boa saída, porque todo mundo gosta de um bom pão no café da manhã. Olha como fica bonitinho esse modelo de rosquinha. E rende muito. Aqui eu já estou quase terminando de modelar todas as rosquinhas. Eu vou deixar essa massa descansar após modelar aqui por uns 35 minutos, porque hoje está muito calor. O calor está imenso hoje. E sempre que deixar as rosquinhas descansar, é bom cobrir elas com um guardanapo e deixar ela descansar num lugar onde não tenha muita ventilação. Porque a massa de pão gosta de lugares sempre quentinho, aonde não tenha corrente de ar. Se você observar na minha bancada, vai observar que tem um pouquinho de margarina na minha bancada. Eu sempre pego um pouquinho e uso para enrolar as rosquinhas. Porque se eu acrescento trigo, eu vou tirando a hidratação da massa. Mas se eu uso um pouquinho de margarina, ela mantém a hidratação. Faz com que a massa fique mais macia ainda. Observa esse detalhe. Geralmente, eu trabalho com massa, eu não gosto de acrescentar trigo na massa após ela estar pronta. Eu prefiro usar um pouquinho de margarina ou muitas das vezes a massa não prega na bancada. Quando uma massa é bem trabalhada, geralmente ela não cola na bancada. Por isso que uma massa tem que ser bem sovada. Faz com que o glúten desenvolva e a massa tenha elasticidade e um bom desenvolvimento e muita maciez. Aqui eu já estou terminando de enrolar as rosquinhas. Olha como é rápido. Olha quantas rosquinhas que 1 quilo de trigo rendeu. Muitas rosquinhas. Cada assadeira dessa, eu coloquei 24 rosquinhas. E nessa que tem um pouco menos, tem 19 rosquinhas. Olha quantas rosquinhas deram. Agora eu vou deixar elas cobertas aqui com um guardanapo e vou fazer a nossa calda. Observa como é a nossa calda. Aqui eu trago uma panelinha para o fogo. Vou colocar meia xícara de açúcar. Vou reservar a metade dessa açúcar. Vou deixar dourar suave, para a nossa calda não ficar muito escura. Aqui a nossa calda já chegou ao ponto. Eu vou acrescentar mais ou menos 1 xícara de água. Como a minha água está em temperatura ambiente, a calda vai demorar um pouquinho para derreter. Eu volto para o fogo novamente e acrescento a outra metade da açúcar que eu havia reservado. Após acrescentar aqui, eu abaixo o fogo. Vou colocar um pouquinho aqui de manteiga e vou colocar também 1 colher rasa
de margarina. Vou deixar aqui ferver. Quando ferver e o açúcar derreter, já chegou ao ponto. Observa só, assim que esse açúcar aqui derreter deste fundo, a calda já chega no ponto. Aqui a nossa açúcar já derreteu, observa só, já está quase terminando de derreter. Só vou esperar mais um pouquinho e vou desligar esse fogo. Observa só como ela está. A açúcar já está toda derretida, então eu vou desligar este fogo e reservar essa calda. Aqui está as minhas rosquinhas. Olha como elas estão. Aqui eu deixei fermentar só por 35 minutos, porque estava muito calor. Vou colocar todas aqui no meu forno. O meu forno é bem grande. Ele cabe 4 assadeiras dessa aqui grande. Aqui eu vou colocando as minhas assadeiras e vou observar. O assamento dessas rosquinhas levou 30 minutos. Olha como elas ficaram. Tá no ponto que eu gosto, bem dourada. Aqui já terminei. Vou levar elas para a bancada para estar passando a calda que eu já havia feito. Eu venho aqui com um pincelzinho, pincelando todas as rosquinhas com esta calda. Essa calda vai dar maciez e sabor a essa rosquinha. A manteiga que eu estou usando aqui é a manteiga mineira. Ela dá um toque muito especial nessa rosquinha. Deixa com um sabor maravilhoso. Aqui eu estou terminando de passar a calda nessas rosquinhas. Vou passando. E depois que eu passar a calda nessa rosquinha, eu vou finalizar ela aqui com coco por cima. Só com a calda já fica maravilhosa. Com o coco fica mais gostoso ainda. E uma dessas assadeiras eu vou estar finalizando também com um fio de leite condensado, porque fica muito bom também. Aqui eu vou jogando o coco. Aqui eu uso nessa massa aproximadamente umas 50 gramas de coco por cima. Eu venho aqui passando a calda nas rosquinhas e assim que tá bem molhadinho assim, eu jogo o coco por cima. Só de deixar elas com a calda assim, fica maravilhosa. Olha o brilho que essa calda dá. Outra dica, assim que você modelar as suas rosquinhas, ou melhor, assim que você terminar de assar elas, para elas ficar bem macia, é bom que já embale as rosquinhas, para manter a umidade, porque senão, com o calor do ambiente, ela vai perdendo a umidade. Mas quando você guarda ela dentro de um pote ou de um saquinho, ela mantém a umidade e fica muito mais macia. Porque o ambiente faz com que os líquidos evaporem. Então aí fica aquela rosca muito seca. Assim ela fica molhadinha e muito gostosa. Essa é a dica que eu deixo para você. Aqui eu estou jogando um fio de leite condensado nessa massa. Isso aqui faz com que ela fique mais gostosa ainda. Fica maravilhosa desse jeito. Olha que delícia. O bom dessa rosquinha é que ela dá certo com um café, com um suco e também com um refrigerante. Depende do gosto da pessoa. Já estamos chegando no final de mais um vídeo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Que bom que você chegou até aqui no meu vídeo. Compartilha ele com alguém, comenta, participa, se inscreva no meu canal, me ajuda a crescer e eu serei grata a Deus por sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.